poder constituinte surge a partir do próprio surgimento de Constituição, né? Começa a falar da necessidade de Constituição para um país, né? Para os estados, né? Os estados modernos são baseados são estados constitucionais, né? Quando eu começo a falar em Estado constitucional ou falar de Constituição, que a gente já viu, né? A gente começa a pensar, mas e aí, né? Se existe uma Constituição é porque alguém tinha condições de criar essa Constituição. Né? Essa Constituição, né, é o chamado poder constituinte, certo? Então, para mim falar de poder constituinte, eu tenho que pressupor a existência de uma Constituição. Então, o poder constituinte é o poder de elaborar, né, e atualizar a Constituição de um país, modificar essa Constituição, suprimir e também, né, estabelecer as regras internas, né, constitucionais do país, certo? Rapidamente, então, vou colocar para você aqui um conceito de Pedro Menza, né? Esse tema é muito importante, é um dos temas que cai mais em prova de direito constitucional. Então, isso tem que estar muito claro na sua cabeça. Então, esse poder constituinte é o poder de criar, mudar, né, suprimir, alterar a Constituição e as normas delas decorrentes, né? Também vão ter que respeitar esse poder. Então, o poder constituinte, né, ele surge, né, a partir da Revolução Francesa, a partir de um teórico chamado, né, Emmanuel Sainz, né, que aponta, né, a necessidade, ou a existência, melhor dizendo, né, da nação estar sujeita a esse poder. Né? Eu tenho aí o poder constituinte, né, que dá origem ao Estado, que diferencia-se, inclusive, do poder constituindo. Então, esse cara aí, né, deixa eu colocar o nome dele aqui, Emmanuel Sainz, ele traz a primeira noção entre poder constituinte e poder constituindo. Poder constituinte é aquele que dá origem, né, que permite a criação das normas, e o poder constituinte é aquele que decorre do poder constituinte, é aquele que surge depois desse poder. Faz a primeira divisão e, portanto, traz a primeira noção de poder constituinte. Então, a gente não pode confundir jamais o poder constituinte com o poder constituído, né, ou constituídos. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário são poderes o quê? Constituídos. Certo? Poder constituinte está consagrado na Constituição também, né? E por ela, né, trazendo aí as normas relativas a esse poder constituído. No Brasil, o poder constituinte deu origem a 3 poderes constituídos, que eu já falei, você sabe, poder legislativo, executivo e judiciário. Podemos dizer, então, que o poder constituinte está acima do poder constituído. Ok? Fácil você imaginar, né? Tanto o poder legislativo, tanto o poder executivo, como o poder judiciário, tem que respeitar a Constituição, né, que decorre do poder constituinte, como a gente já viu. O poder constituinte, então, ele é superior, né, esse poder de elaborar a Constituição e de mudá-la, né, como a gente já falou. A doutrina separa o poder constituinte em 2 tipos, né, 2 espécies. O poder constituinte originário, né, vou falar mais rápido para avançar, né, logo. O poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. E é o poder constituinte originário, também chamado de poder constituinte de primeiro grau, poder constituinte inicial, poder constituinte inaugural, né? É aquele poder de criar uma nova ordem jurídica, né? Normalmente nasce de um processo revolucionário, né? De uma deliberação dos povos. Então você tinha uma ordem jurídica e você vai mudar essa ordem jurídica através de uma nova Constituição. Então a gente tinha eventualmente um país, né, monárquico, mudamos para uma democracia, né? Ou até podemos manter o mesmo sistema político, mas eu mudei toda a ordem jurídica, toda a estrutura, né, existente até então, ok? O poder constituinte, né, ele é inicial, ou seja, ele inaugura uma nova ordem jurídica. O poder constituinte originário, né, ele pode ser histórico, né, ou vir um processo de mudança, né, ou pode ser revolucionário, né, vir de uma revolução que rompe, né, a ordem jurídica anterior. Como eu disse para você, né, poder constituinte, características: inicial, característica autônomo, né, característica juridicamente limitado, incondicionado. Lembrando, né, inicial para inaugurar uma nova ordem jurídica, autônomo porque, né, é independente, não se vincula a qualquer outro poder, juridicamente limitado,
Por quê? Porque você tem um novo regime jurídico sem limitações ao regime jurídico anterior, incondicionado porque não se sujeita, né, a qualquer tipo de condição, não tem que respeitar nada previamente estabelecido. Aí tem aquela discussão sobre direitos humanos, né, que a gente já viu também em sala de aula, que os direitos humanos eles, né, eles são vistos como um processo evolutivo e que teria a vedação ao retrocesso. Então, nem o poder constituinte originário poderia retroagir em, né, na evolução dos direitos humanos no país. Tem essa tese, né, que a gente já comentou lá atrás, ok? Importante, o poder constituinte ele pode ser manifestado através da outorga, não é isso? Você já sabe que a outorga é a imposição, não é isso? Ou ele pode se manifestar através de uma convenção. Outorga é imposição, né? E a convenção é a promulgação, é quando acontece uma vontade geral, né? A imposição acontece numa Assembleia Geral Constituinte, por exemplo. No caso do Brasil, a gente teve, né, constituições outorgadas, você já viu isso, e constituições promulgadas, né? Primeira Constituição de 1924, outorgada, né? Depois, 37, Getúlio Vargas fechou o Congresso Nacional, outorgada, né? Qual mais? 67, 69, né? São exemplos aí de constituições outorgadas. Constituições promulgadas, né? Temos aí, né, um caso de 88, por exemplo, 34, 46, ok? 91, são constituições promulgadas. Rapidamente, né, a titularidade do poder constituinte é do povo, no nosso caso está inclusive no artigo 1º da Constituição Federal, muito tranquilo. Quando a gente inaugura uma nova ordem jurídica, alguns fenômenos, né, acontecem, não é isso? O fenômeno da recepção, lembra dele, né? Quando a Constituição ela, né, aceita, né, as regras anteriores do ordenamento jurídico e passa a adotá-las. Esse é o fenômeno da recepção. A gente tem vários exemplos aí de normas que foram recepcionadas pelo ordenamento jurídico atual, né? Código tributário, Código Penal, né? Lei de introdução às finanças, né? Então tem várias normas aí que foram aceitas. O Código Civil depois foi reformado com base na nova Constituição. Esse é o fenômeno da recepção. A recepção ela faz com que a ordem jurídica possa continuar funcionando, né? Porque seria um rompimento muito grande você não ter outras leis que pudessem ser compatibilizadas e manter a manutenção. Não dá para você reformar todo o sistema jurídico de uma vez só. Você precisa reformar a base e depois alterar as demais normas. Enquanto você não faz isso, aquelas anteriores que estão de acordo com a nova Constituição permanecem em vigor. Isso se chama, né, recepção. Ok? Inclusive, quando a gente fala isso, a gente tem que lembrar que o controle de constitucionalidade, ou seja, olhar para uma norma, né, para uma lei e ver se ela é constitucional ou não, só acontece nas normas criadas posteriores à Constituição. Antes da Constituição não há de se falar em constitucionalidade ou não, tendo em vista que a norma nem, né, quando a Constituição foi criada, a norma já existia. Então não dá para dizer que uma lei criada antes ela é constitucional ou não, né? A gente vai dizer que ela foi recepcionada ou não foi recepcionada, certo? O instrumento jurídico de controle de constitucionalidade abstrata para isso é a DPF. Lembra, né? Para uma norma, eu tenho no Brasil um sistema chamado de controle de constitucionalidade. O que é o controle de constitucionalidade? É para me verificar se uma lei é constitucional ou não. Pega a reforma trabalhista, que acabou de ter, né? Então tem várias, a própria lei toda, ou vários artigos da lei, estão sendo objeto de controle de constitucionalidade. Ou seja, né? Alguém bate lá no Supremo, que é o guardião da Constituição, fala, essa lei que foi editada, ela está de acordo com a Constituição? Por exemplo, quando ela diz que o empregado, né, mesmo com gratuidade e justiça, vai ter que pagar os honorários. Como o nosso trabalho de P2. Perfeito. Isso. Já passei o trabalho de P2 para vocês já? Estou demais. Né? Fala aí. Já está pronto? Aí também está querendo demais, né, professor? Muito bem. É verdade, né? Muito bem lembrado. Exatamente. Passei sim, ó, o colega já lembrou. Trabalho P2, a DPF 130. Em produção. Parabéns, Mel. Carlos Daniel, você que chegou agora. Né? Assim como você leu o acórdão, né, e resumiu, agora você vai ler uma DPF,
que é a DPF 130, né, confira o número, que trata sobre a lei de imprensa. A lei de imprensa era anterior à Constituição. E aí o Supremo, né, teve que analisar a constitucionalidade dessa lei. Como é que ele fez isso? Através de uma DPF, que é a DPF 130. A DPF 130 verificou se a norma anterior estava de acordo ou não com a Constituição. Porque se ela não tivesse de acordo, ela não seria recepcionada. Exatamente isso. Muito bem lembrado. Tem quase 400 páginas. Por isso que eu passei para você um mês atrás, né? Exatamente, porque já era para tu estar lendo já, né? Um mês atrás já era para você ler pelo menos umas 200, né? Não é isso? Fala, Mel, né? E é muito conhecimento. Um estudante de direito que lê menos de 100 páginas por dia tá devagar. Tô brincando. Fica bravo comigo, não. Por isso que eu passei com muita antecedência. Mas é um tema muito bom. Tá arrancando nosso couro, mas vale a pena. Isso aí. A DPF, ela faz parte desse instrumento de controle de constitucionalidade. Eu preciso fazer com que todas as normas, né, lembra a pirâmide de Kelsen? Eu preciso fazer todas as regras lá, as normas daquela pirâmide estejam de acordo com a Constituição. Como é que eu faço isso? Ou através de ADIs, né? Na minha época era ADIN, ADIN, agora é só ADI, ou através da DPF. A ADI e a DPF são controles concentrados de constitucionalidade. Então, você vai, né? Perdão, controles abstratos de constitucionalidade, concentrada no caso concreto. Você tem um legitimado, uma pessoa que a lei prevê, que pode ir diretamente no Supremo, por exemplo, partidos políticos, por exemplo, né, OAB, por exemplo, né, associações, e vão diretamente no OAB discutir a constitucionalidade ou não de uma norma. Isso para as normas posteriores à Constituição. E as normas anteriores vão, né, discutir a recepção ou não de uma norma, através de uma DPF. Ok? Isso faz parte do controle da norma, e isso tem a ver com a questão da recepção, certo? O controle se a norma está de acordo ou não com a Constituição. Durante o período da Constituição, ou posteriormente à questão da Constituição, o de acordo ou não a gente diz que é constitucionalidade. Se a norma é constitucional ou não, ok? Tá? Na DPF isso está muito bem explicado, então até mais uma razão para você estudar a DPF. Tá? Então, tudo isso a gente já falou, inclusive foi o motivo que eu passei esse trabalho aí. O segundo ponto, né, que a gente fala, né, a possibilidade, melhor dizendo, jurídica de uma nova Constituição é a revogação. Ou seja, quando a Constituição revoga as normas anteriores. Isso aconteceu, por exemplo, a Constituição passada. A Constituição passada foi totalmente revogada pela Constituição atual. Então, a revogação faz com que uma Constituição revogue as leis anteriores. Ok? Seria uma hipótese. A outra hipótese também, na teoria, né, na prática a gente não vê isso, seria a desconstitucionalização. Ou seja, o fenômeno pelo qual a Constituição anterior mantém a Constituição passada, mas como norma infraconstitucional. Então, tá bom, a Constituição está valendo, mas é uma norma infraconstitucional. Só no direito tem muito isso, né? A gente fica teorizando, né? Vendo e se fosse assim? E se fosse assim? Na prática, às vezes não tem nem exemplo, mas é só muita teoria. Isso é ruim, né? Mas é importante para a gente entender bem o Instituto. E, por último, o fenômeno da repristinação. Esse nome é chatinho, mas é simples, né? O que é repristinação? É quando uma lei, né, revogadora, né, ela volta... Então, imagina, tem uma norma A, tem uma norma B que revoga a norma A e uma norma C revoga a norma B. Ou seja, quando a norma C revogou a norma B, houve a repristinação da norma A. Ou seja, a norma A vai voltar em vigor tendo em vista a revogação da norma que a revogou, né? Isso seria a repristinação. No nosso direito brasileiro, isso não é regra, né? Se isso para acontecer, tem que estar previsto, né, expressamente na norma, né? Artigo, né, lá da Lei de Introdução ao Código Civil, na minha época, agora é a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, né, LINDB. Né? Salvo disposição contrária, a lei revogada não restaura a lei revogadora por ter perdido essa vigência. Okay? Já vimos isso também. Tá? Toda vez que eu falo de nova Constituição, eu tenho que lembrar da questão dos direitos adquiridos. Né? A nossa Constituição traz no artigo 5º, né, que a lei não prejudicará o direito adquirido, ato jurídico perfeito ou a coisa julgada. Né? Também isso é muito interessante, isso é muito importante. Né? Já vimos. Vamos agora falar um pouquinho, rapidamente, para a gente avançar, quero avançar o assunto, poder constituinte derivado. O que é o poder constituinte derivado? É aquele poder que decorre, deriva, né, decorrente, né, derivado no sentido de dar continuidade, também chamado de poder instituído, poder de
direito, né? O outro era poder de fato, poder secundário, né? O originário era primário, poder de segundo grau, o originário era de primeiro grau. Esse poder é o poder que tira a validade de existência do poder constituinte originário, tá? O poder constituinte derivado, ele está subdividido. Ele pode ser um poder constituinte derivado reformador, né? Já vimos aquele poder, né, que a Constituição prevê para a sua modificação, para a sua alteração. Na Constituição atual, as regras, né, para a sua modificação, ou, em outras palavras, o exercício do poder constituinte derivado, né, reformador, está previsto no artigo 60, né, que são as regras de emenda à Constituição. Uma Constituição pode ser emendada? Sim, né, nas hipóteses previstas no artigo 60, desde que seja pelas pessoas, né, previstas na Constituição, né, por exemplo, proposta de emenda tem que partir do presidente da República, né, ou, né, por exemplo, desde que não altere, né, as cláusulas pétreas lá previstas no parágrafo 4º, né, se recorda? Forma federativa, voto secreto direto, universal e periódico, separação dos poderes e direitos e garantias fundamentais. Tem jeito, você tem que decorar, né? A regra de aprovação ela é maior, né? Ou seja, para aprovar uma emenda tem que ter aprovação, né, de 3/5 nas duas casas do Congresso, né, 2 vezes aprovado, né, aprova uma casa, na outra, aprova numa casa, na outra, novamente. Tudo a gente já viu. Existe limites a esse poder? Existe, né? A doutrina classifica esses limites em limites circunstanciais, limites materiais, limites que estão previstos lá no artigo 60 também. O que são limites, né, circunstanciais? São as circunstâncias, né, os momentos nos quais não pode haver mudança na Constituição. Então, um grande exemplo aí é o caso, né, que a gente teve aqui no Rio há pouco tempo atrás, né, em que você tinha, né, a intervenção no Estado do Rio de Janeiro. A intervenção proibiu a emenda à Constituição. Por quê? Porque a própria Constituição prevê esse limite, né, que em situações de crise política, instabilidade, como acontece na intervenção federal, no estado de sítio ou no estado de defesa, não é permitido a mudança na Constituição. Isso é definido pela doutrina como um limite circunstancial ao exercício do poder constituinte derivado reformador. Olha só, né? Que frase legal, né? Limites materiais existe, né? São as matérias que não podem ser objetos de alteração constitucional. Já vimos, né? Forma federativa, separação dos poderes, voto direto, direitos e garantias individuais, certo? Então tem vários limites lá previstos na Constituição que você já viu, né? Nós já vimos. O outro tipo de poder constituinte derivado é o revisor, né? O artigo 3º da DCT trouxe a possibilidade de, depois de 5 anos de elaborada a Constituição, de que houvesse uma revisão através de uma única votação e uma sessão unicameral, ou seja, juntar as duas casas do Congresso. Esse poder constituinte, a gente diz que é um poder constituinte exaurido, né? Porque já foi utilizado, não tem como mais utilizar. É mais para fins de prova mesmo, né? Para fins de concurso, para você saber a diferença. Poder constituinte exaurido, por quê? Porque não tem como mais acontecer. Já aconteceu, já houveram essas emendas, né? E não tem mais como acontecer, ok? Existe a terceira espécie de poder constituinte, que é o poder constituinte derivado decorrente. Estou falando rapidinho para a gente avançar, só para refrescar sua memória, né? Deixa eu não perder esse tempo aqui de aula de vista, que não era nem para me dar aula, mas eu não gosto de perder tempo. Perder tempo, tem que estudar. Poder constituinte derivado decorrente, também já vimos. É o poder que o Estado-membro tem de elaborar a Constituição interna do país, né? Imagina, o país, o Estado é tudo, né? É a União, é o Estado-membro. Então, quando o Estado-membro cria uma Constituição, ou seja, é como se fosse a continuidade da Constituição federal, só que internamente dentro de cada ente. Essa criação decorre do chamado poder constituinte derivado decorrente. Então, os Estados-membros, entes da federação, se auto-organizam, e isso está previsto lá no artigo 25 da Constituição Federal. Os Estados organizam-se e regem pelas constituições e leis que adotam, observar os princípios dessa Constituição. Isso é o exemplo do poder constituinte derivado decorrente, ok? A gente viu que o Estado ele pode criar a Constituição? Sim,
Mas ele é livre para criar a Constituição de qualquer jeito? Não, né? Existem diversos limites aos estados quando da criação da sua Constituição, né? Das suas constituições. A doutrina classifica esses princípios, né? Como os princípios de várias ordens, né? Ou de vários tipos. Princípios sensíveis, que são aqueles previstos lá no artigo 34, né? Inciso 7, a linha A até a linha E da Constituição, lembra, né? Coloca aí no teu caderno, né? Artigo 34. O que diz o artigo 34? Isso aqui é importante, né? Cai bastante concurso. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 7, assegurar a observância dos seguintes princípios: a forma republicana, o sistema representativo e o regime democrático. B, o direito da pessoa humana. C, autonomia municipal. D, a prestação de contas da administração pública direta e indireta. E, a aplicação do mínimo exigido da receita, né, resultante dos impostos para o desenvolvimento do ensino e da saúde. Então, se o Estado ofender algum desses princípios, ele pode sofrer uma intervenção federal. Ou, em outras palavras, esses são os limites, né, mínimos de atuação, né, ou melhor, né, limites de atuação do Estado. Ele pode criar uma Constituição, sim, desde que essa Constituição não ofenda os municípios. Ele pode criar uma Constituição, sim, desde que mantenha a forma republicana e representativa do Estado. Não posso dizer que no Estado aqui do Rio de Janeiro, agora, por exemplo, o voto não vai ser mais, né, direto, secreto e universal. Aqui o voto é por cabeça, lembra, né? Quem tem X cabeças de gado vai votar, quem tem X de renda vai votar. Obviamente que eu estaria ofendendo aí a Constituição Federal e os princípios sensíveis. A gente tem outros tipos de princípios, chamados princípios organizativos, que é aqueles que decorrem da possibilidade, né, da repartição dos poderes, direitos políticos, ordem econômicas. Aquela organização que tem na Constituição Federal, ela se reporta, ela se repete, ela deve ser observada pelo Estado, ok? Quando do exercício do seu poder constituinte é decorrente. O fato de ter que observar isso também é chamado de uma restrição. Também é chamado, né, de um princípio constitucional organizativo. Também já vimos isso, ok? Princípio constitucional extensivo, artigo 77, artigo 59, né, que trata sobre estruturas da Federação Brasileira, também vimos, tá? Poder constituinte difuso, lembra dele, né? O poder constituinte ele acontece quando da aplicação da Constituição. Poder constituinte difuso, né? É o chamado poder de fato, né? É o poder que decorre, né, quando a Constituição é aplicada pelo Judiciário. O Judiciário, ao dar uma interpretação à norma, ele está no exercício do poder constituinte difuso, ok? Inclusive, é possível a mudança da Constituição sem mudar o texto. Isso é chamado de mutação constitucional. A mutação constitucional é o grande exemplo, né, do exercício do poder constituinte difuso. Então, a gente tem, né, vários exemplos aí, né? Por exemplo, a prisão em segunda instância, mutação constitucional. A Constituição não mudou, né, literalmente, na palavra. A Constituição permanece a mesma. Mas houve uma alteração? Sim, através de uma interpretação nova do Supremo. Então, o Supremo exerceu o seu poder de fato, né, difuso, no caso concreto. Também isso é bem interessante, né, isso é bem importante aí. E atualmente está muito em voga, né, porque o Supremo está metendo a caneta, está mudando a porra toda, tá? Assunto novo, eu acho, né, não sei. Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Teoria criada por José Afonso da Silva, um dos doutrinadores que a gente indicou. Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Então, qual é a discussão aqui, né? Como que a norma ela é aplicada, né? E mais, uma vez que a norma for aplicada, qual é a sua eficácia? Em outras palavras, eu olho para a Constituição ou para uma norma específica da Constituição. Será que todas são iguais ou existem diferenças entre as normas constitucionais? Então vamos dar alguns exemplos, a gente vai pensar aqui. Quando a Constituição fala a todos é garantido o direito à vida, é uma norma, né, constitucional. Está lá na Constituição.
e a Constituição fala, a todos é garantido o direito ao trabalho, vírgula, nos termos da lei. Existe diferença? Ou ainda, a lei assegurará, né, a saúde de todos. Então, eu tenho 3 normas constitucionais e eu pergunto para você, todas têm a mesma eficácia? O que é uma coisa? O que é eficácia? Antes disso, tá servido? É suco de uva, não é vinho não, tá? Posso beber durante o trabalho, né? Quem nem deu risada, vocês são muito quietos, pelo amor de Deus. Socorro, né? Aí, valeu, Marco. Pelo menos não deu tempo. O senhor tá estressado, pô, não espera. O que é uma coisa eficaz? É uma coisa que funciona, né? Então, a norma constitucional, todas funcionam da mesma forma ou existe um grau de diferença no funcionamento das normas? É isso. Então, um cara, né, famoso, doutrinador, chamado José Afonso da Silva, ele criou, né, uma regra, né, para medir a eficácia da norma. Ele vai falar assim, peraí, né, eu não posso dizer que todas as normas são iguais. Por quê? Porque uma vai ter uma eficácia, outra vai ter outra eficácia, né, uma vai ter uma aplicação, outra vai ter outra aplicação. Ele comparou isso e classificou isso. Deu água na boca de um vinho, Amanhã, sexta-feira, hoje não pode. Certo? Ele comparou as normas e classificou isso. Pega esses 3 exemplos que eu dei, né? No artigo 5º, como garante direito à vida, é uma norma de eficácia o quê? Imediata, né? Já está valendo. No outro exemplo, a lei criará, você já vê que é uma norma que depende da lei. Ela vai ter eficácia? A gente vai ver que sim, mas é uma eficácia menor se comparada com o primeiro caso. Tá? Então, amanhã tem aula de penal, né? Eu não dou aula amanhã. Vou ficar aqui bebendo e torcendo por você, Maicon. O José Afonso da Silva vai fazer isso. Ele vai olhar para as leis, né, para as normas e vai classificá-las em relação à sua eficácia. Segundo José Afonso da Silva, as normas, né, podem ser classificadas em normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Ok? Calma, vamos olhar uma por uma. Então, o que são as normas de eficácia, né, plena? São aquelas que nascem e surgem todos os seus efeitos. Ou seja, ela já nasce sendo aplicada plenamente. Ela já nasce surtindo todos os seus efeitos. Então, anota aí, né? Uma norma de eficácia plena são aquelas, né, normas de eficácia plenas são aquelas que já entram no ordenamento jurídico, já nascem, tá certo, né? Mas vamos melhorar aí para a redação mais técnica. Já entram no ordenamento jurídico produzindo todos os seus efeitos. A gente vai ver que nem sempre vai assim, nem sempre vai ser assim, tá? Ela, em outras palavras, ela não precisa de uma norma integrativa, é como a doutrina chama. O que seria uma norma integrativa? Uma norma que vem complementar os efeitos, que vem integrar a norma constitucional. Ela não precisa de uma norma contemplativa. A gente diz que ela é aplicar, e quanto à aplicação, né? As normas de eficácia plena, elas têm aplicação direta, isso é o conceito da doutrina, tá? Imediata e integral. Ou seja, ela vai ser aplicada diretamente, imediatamente e totalmente, né? Integralmente. Então tem, né? Tem vários exemplos aí, né? Artigo 2º, por exemplo. Abre aí sua Constituição, por favor, né? O que diz o artigo 2º da Constituição Federal? São poderes da União.
independente e harmônicos entre si. Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Perceba que lá, imagina, a gente criou a Constituição em, já sabe essa data, lembra, né? Pode esquecer, é a data do quê? Do meu aniversário, cara. Já falei pra tu esquecer essa porra, né? Já esqueceu, né? Quando a Constituição foi promulgada, a Constituição de 88? Quero ver se vou ter peça. As turmas do terceiro período, ano passado, fizeram bolo e tal. Esse ano, 5 de outubro, se Deus quiser, estaremos em sala de aula, né? E aí, quero ver aí se vai ter bolo para nós. Quando que é? 5 de outubro de 1988. Então, no dia 6 de outubro, essa norma, artigo 2º, já está valendo. Concorda comigo? Precisa de uma norma inferior para poder complementar? Não precisa. Ela já está valendo. Consegue visualizar isso? Ou seja, os poderes são harmônicos, não tem discussão, né? Ela já nasce surtindo todos os seus efeitos. Se o Covid deixar, vai deixar, né? Pelo amor de Deus, né? Vai deixar. Amém. Segundo, eu estou torcendo para P2, segundo semestre. P1, P2 eu não acredito, mas segundo semestre, pelo amor de Deus, né? Agosto, cara. Agosto vai. Vai. Confia. Essa turma gosta muito, professor, de uma festa. Então, já tem uma festa programada aí. Uma festa 5 de outubro. Pode fazer uma antes também, não tem problema. Festas é sempre bom. Então, voltando aqui para a matéria. Quando a gente olhar as outras normas, a gente vai ver que é diferente, tá? Mas guarda essa daí e veja que não tem como complementar. Outro exemplo. Artigo 14, parágrafo 2º, né? Vocês aí que são jovens, né? Militares, né? Não podem se alistar como eleitores os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório conscrito. Acabou, a norma já vale imediatamente, já está surtindo todos os efeitos. Não precisa de complementaridade, ela vai se aplicar direta, imediata e integralmente. Tá bom? Sei lá, artigo 46, parágrafo 1º. Outro exemplo. Cada estado e Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Norma de eficácia plena, aplicação direta, imediata, integral, certo? Lembre disso. Agora vamos analisar outras normas, né, que vão ter outra classificação. Vai ser sempre assim, professor? Não, né? O José Afonso da Silva olhou e disse que nem sempre vai ser assim. Ele disse que para algumas normas, uma lei pode vir a restringir a sua aplicação. As normas que poderão ser restringidas, né, ou ter a sua aplicação restringida, são chamadas normas constitucionais de eficácia contida. Então, normas de eficácia, né, constitucionais contidas são assim chamadas, né, em razão do quê? Né? Em razão da possibilidade jurídica que a própria Constituição traz, né, que a própria Constituição permite dessa norma ter a sua eficácia restringida, né, contida, por quê? Por uma norma infraconstitucional, ok? Então, né, na teoria, a gente pode dizer que a norma de eficácia, né, contida, elas estão aptas a produzir os seus defeitos, mas, né, a Constituição permite que haja a restrição, desses efeitos por uma norma constitucional. Estou digitando aqui para você. Elas estão aptas a produzir os seus efeitos, mas a norma pode restringir, né, ou ser restringida por uma norma de eficácia constitucional. Em relação à aplicação, né, ela tem aplicação imediata? Tem aplicação imediata. Ela tem aplicação, né, direta? Tem aplicação direta. Mas ela tem aplicação integral? Não. Então, ela vai ter aplicação direta, imediata e não, cuidado, hein? E não integral.
Se comparada com a norma de eficácia plena, a aplicação era integral, total, não é isso? Aqui não, a aplicação vai ser parcial. Por quê? Porque não vai atingir todo mundo, porque veio uma norma e restringiu. Adivinha o exemplo, né? O exemplo. Adivinha um exemplo de norma de eficácia contida. Norma constitucional de eficácia contida. Adivinha um exemplo. Sei que você sabe de cabeça, né? Qual o exemplo? Vai, participa aí, enquanto eu tomo meu vinho aqui, fazer minha água aqui. Foi igual minhas lives agora ultimamente, depois que aconteceu com o Gustavo Lima, né? O pessoal falou que não pode mais beber na live, aí os caras ficam com uma caneca falando que é água. Tá querendo enganar quem? Viu isso? É chá. Chá, caraca, o cara vai parar de beber chá. Foda, né? 171. E aí? Tô esperando a resposta. Muito de assunto não. Trânsito? Que trânsito? CTB? Qual a norma do CTB? Seu trabalho, filho, esqueceu? Você não fez a leitura, né, de uma ação direta de condicionalidade, perdão, um recurso extraordinário, 603, 583 lá do Rio Grande do Sul, que falava justamente sobre esse artigo 5º, inciso 13? O artigo 5º, inciso 13, é um exemplo de norma. Isso foi falado na corda, né? Tô lendo aquela porra, né? Tô lendo, né? Tu lembra, né? Quem não leu agora não lembra, tá vendo? Lamento, não estou conseguindo acompanhar porque ainda estou trabalhando, estou gravando o áudio para estudar depois. Tá tranquilo, fica à vontade, Luciano. Então, o artigo 5º, inciso 13, diz assim: é livre o exercício de qualquer trabalho, profissão, atendidas as qualificações. Ah, não consigo ligar uma coisa com a outra, mas vai ligar agora. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, veja, essa norma, segundo a classificação de José Afonso da Silva, é uma norma que pode ser classificada como uma norma de eficácia contida. Por quê? Porque ela vai surgir todos os seus efeitos, mas ela pode ter uma lei infraconstitucional que restringe os seus direitos. Ela tem aplicação imediata? Tem. Tem aplicação direta? Tem. Só que a sua aplicação ela é não integral. Por quê? Porque para algumas profissões, no caso concreto, né, a lei restringe a sua aplicação. Então, o exercício do trabalho ele é livre parcialmente, não para todo mundo. Por quê? Para o médico, para o advogado, né? A lei vai restringir, a lei vai colocar requisitos para o exercício da profissão. Então, para o médico, para o advogado, o exercício da profissão não é livre, né? Ou, no sentido de que ele tem que respeitar a lei para poder exercer essa profissão. E aí cada um vai ter a lei, vai ter que fazer a faculdade, no caso do advogado tem que fazer o exame de ordem, entre outras coisas. Por falar nisso, você se convenceu da constitucionalidade, né, da exigência do exame de ordem depois da leitura desse recurso? Porque é muito comum, né, com todo respeito, não estou aqui criticando, que o aluno de direito discuta isso, né? Fala, não, mas é inconstitucional, absurdo, absurdo, absurdo. Mas assim, para você concorda comigo? Para você se posicionar no sentido de que é inconstitucional, a primeira coisa que tem que fazer é ler a decisão suprema que diz que é constitucional. E você pode até, depois de ler, falar assim, ó, não concordo por isso, por isso, por isso, né? E rebater os argumentos que estão lá. Mas assim, lá está muito bem fundamentado, né? Todas as teses de inconstitucionalidade, né? O que discutiam a inconstitucionalidade refutando, né? Dizendo que não, essas teses não são válidas, com todos os argumentos possíveis. Então, né? Ah, você nunca teve problema com isso. Parabéns, Michael, mas não é o que acontece. Muita gente, né, fala por aí, inclusive alunos, com todo respeito, que é inconstitucional. Só que sequer leram o recurso. Então, assim, eu acredito que depois da leitura, dificilmente quem pensava diferente manteve o posicionamento. Se alguém manteve, eu respeito. Gostaria que expusesse a sua opinião. Eu sempre achei bacana, porém agora tem argumentos sólidos, muito bem.
Isso não significa dizer que tu não vai estudar e não vai passar, são coisas diferentes, né? Assim, os argumentos são muito sólidos, de todos os ministros. Muitos falam por falar, sem sequer ter lido a decisão. Né? Você pode até não concordar com a decisão do Supremo, mas todas, né, são muito bem fundamentadas. Mudou de opinião, cara? Eu fico feliz, né? Porque assim, os argumentos são muito sólidos, né? A questão da sociedade, né? Da proteção da sociedade é muito importante, da importância da profissão, assim, tem muito argumento aí, né? Eu era contra, a favor da liberdade de mercado, mas faz sentido o argumento, né? Os argumentos dos ministros, né? Não, a liberdade de mercado ela até existe, só que ela não pode ser para todas as profissões, né? Resumidamente foi isso que o Supremo colocou, que a Constituição permite que a lei venha restringir essa liberdade de mercado, né? É um caso especial, basicamente foi esse o argumento. Pessoal, quem não leu, não vou aqui entrar no mérito, não precisa nem me contar, né? Eu não consegui ler, professor, fiz um resumo mais ou menos. Leia, né? Aproveite agora, que está tranquilo, que acabou os tempos. Leia sem compromisso, né? Assim, sem compromisso de entregar o trabalho. Leia por aprendizado. Acho que a gente tem que pegar esse hábito. Vocês que estão no terceiro período, aí, a maioria, faça isso, né? Leia o máximo que puder, até para pegar o hábito, porque eu sei que muitos não têm esse hábito de leitura. Também não vou aqui entrar no mérito, o motivo, por que razão, se veio escola pública, se não veio, né, por oportunidade, não importa. O que importa é que daqui para frente você tem que entender e praticar a leitura. O seu trabalho daqui em diante é a leitura. Então eu leio o dia todo, né? Estou fazendo peça, estou lendo a contestação para poder fazer a peça, vou ter que ler uma corda para poder ver o entendimento, vou ter que precisar ler, a leitura é muito importante. E para vocês agora muito mais, porque vocês precisam de conhecimento para formar a sua bagagem jurídica. Então, leia. Se você não leu por alguma razão, não precisa nem me dizer, mas leia para conhecimento. Até para você, se continuar sendo contra, saber os argumentos contrários. Ainda me dói ter sido convencido pelo Marco Aurélio. Cara, o Marco Aurélio, aí um parênteses, né? Ele é um excelente ministro. Os votos dele são ótimos. É verdade que não é ele que faz todos os votos, ele tem uma equipe, né? Então, o Moro, por exemplo, ele era o juiz auxiliar da ministra Rosa Weber. Então, imagine, né? Eu não sei como é que é a divisão de um gabinete de um ministro, mas sei lá, um ministro tem 10 juízes auxiliares. Então, o Moro cuidava dos crimes, né, de lavagem financeira. Então, quando chegava um processo lá sobre crime de lavagem financeira, né, sobre crime, né, e lavagem de dinheiro, as coisas correlatas, acredito que seja o Moro que era responsável por analisar, fazer o voto e mostrar à ministra que ela concordava ou não com aquele voto, ratificava o voto, questionava o voto, certo? E deve ter mais N juízes, né, juízes que fazem os outros votos das outras matérias. Então, cada um acaba se especializando numa área para ficar bom, certo? Por isso que os votos são muito bons e por isso que eu insisto para você ler os votos. Porque são feitos por pessoas muito gabaritadas, são verdadeiras aulas sobre o assunto, um caso concreto. Além de ser uma aula sobre o assunto, é sobre um caso, então fica mais fácil de você entender. Então, eu sugiro que você leia muito os votos. Assim, no geral, eu gosto de todos os ministros, mas não, assim, vamos dizer assim, não tanto pelo ministro, porque os votos são muito bem feitos, porque eles têm uma estrutura muito boa, ok? Então, dificilmente eu tenho um voto ruim. Aí vai para uma opinião muito pessoal. A Aerosmith saiu, né? Estamos falando da mesma pessoa, né? O que se aposentou recentemente. Gostava também dele, achava os votos bons. Tem alguns que são muito polêmicos, né? Que mudam de opinião. Por exemplo, Gilmar Mendes. Os votos dele são maravilhosos. Só que ele é polêmico. Ele não é assim. Ele decidiu uma coisa para a segunda instância, mudou de opinião. Ou seja, não que eu não possa mudar de opinião. O problema é que você imagina que a mudança de opinião é porque o cara é atrelado ao PSDB e aquela opinião favoreceu o PSDB. Aí que começa a discussão. Uma coisa é a qualidade jurídica do voto, né, das decisões. Outra coisa é o voto ser tendencioso a atender alguns interesses, e a gente tem essa desconfiança, vamos dizer assim. Tá? O livro do Gilmar Mendes de Direito Constitucional é maravilhoso. Se você puder comprar, compra. Tá? Por mais que ele seja um filho da puta nos votos. Ninguém tá gravando essa porra aí não, né?
Por mais que os votos dele sejam questionáveis, né? Assim, por essa questão política. Então eu gosto do Carlos Alves, sim. Ele é muito questionado em seus argumentos na DPF. Sim, é verdade. O direito é muito rico, né? Eu acho que vocês já leram acho que o primeiro livro que eu não esqueço, que acho que vocês já devem ter lido, é o Caso dos Exploradores de Caverna. Leram o Caso dos Exploradores de Caverna? Mas leu? Ter não é muita coisa. Cara, tu, até por ser o primeiro, né? Eu acho que mais assim, tu leu o voto de um juiz, você fala, esse cara tá certo. Aí tu leu o voto do outro juiz, e fala, fudeu, esse cara tá certo, né? Não, tinha que matar os caras, não, tinha que matar mesmo, tem que absolver. Não, mas não podia absolver, porque tá, assim, a primeira leitura que você faz, você fica na dúvida, você não sabe se tá certo, pelo menos eu fiquei na dúvida. Por quê? Porque essa é a riqueza do direito. Essa é a riqueza do direito, né? Não tem resposta certa, assim, única. É os argumentos do caso concreto. É claro que se você ter muitas mudanças, traz uma insegurança no jurídica, que isso é ruim no direito, né? Então, as mudanças, por exemplo, de prisão em segunda instância, foram ruins porque traziam insegurança jurídica. Mas eu posso dizer que quem concorda está errado? Não dá para dizer que está errado. Eu posso dizer que quem é a favor, né, quem tá errado? Também não posso dizer que está errado. Só que, nesse momento, né, a composição da corte trouxe essa posição. Por isso que eu tirei o chapéu para a Rosa Weber, quando ela não mudou o voto para manter a posição da corte. Já deixou isso claro, né, no caso concreto lá do Lula, e depois, quando foi na DPF, que era o instrumento cabível, ela mudou o voto. Então, achei ela muito coerente. Tá? Mas é só algumas dicas aí para vocês, mais, né, específicas. Mas as decisões são de cada um. Então, tu acaba indo para o que tu mais se identifica. Sim, perfeito, tá certo, Michael. Vou voltar aqui para vaca fria, né? Então, o artigo 5º, vaca fria era um termo que a minha avó usava, usa ainda, né? Uma coisa que está lá antiga, já até esfriou. Né? Vamos voltar lá para aquela coisa antiga. Qual é a coisa antiga? É o artigo 5º, inciso 13, que foi seu trabalho, que trata sobre, né, o livre exercício. Na nossa classificação aqui de poder constituinte, segundo José Afonso da Silva, eu vou classificar essa norma constitucional como uma norma de eficácia o quê? Contida. Por quê? Porque uma lei infraconstitucional pode conter, restringir a eficácia desses efeitos. Imagina, se não houvesse o Estatuto da OAB, todo mundo poderia ser advogado. Se não houvesse, né, o Estatuto da OAB. Aí vem o Estatuto da OAB, a norma infraconstitucional. Todo mundo pode ser advogado? Não, todo mundo pode ser advogado desde que cumpra os requisitos na lei. Os requisitos legais são o que restringe a atividade, concorda comigo? É o que restringe, porque aí para você poder ser advogado, você vai ter que fazer a faculdade de Direito, vai ter que passar, né, no exame de ordem, vai ter que prestar um juramento, tá lá, né? Tem que prestar um juramento, tem que, né, estar em dia com as obrigações, né, militares, no caso dos homens. Então tem várias regras lá que devem ser cumpridas, e essas regras restringem, portanto, a eficácia da norma. Tá? Isso aqui é bastante interessante e é bastante importante. Está lá no artigo 8º da Lei 8906, que é o Estatuto da OAB. Tem outros exemplos, né? Artigo 5º, o inciso 16 agora, né? Do artigo 5º. O que diz o inciso 16? Vou colocar aí para você, né? Só um minutinho. Fala sobre o exercício de reunião, né? Poder de reunião. Você pode se reunir com as pessoas, né? Sim, desde que seja pacificamente, não é isso? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização judicial, desde que não frustrem outra reunião convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido aviso prévio à autoridade competente. Então, esse, né, aviso prévio também restringe, né, a eficácia desse direito. Tá? Então, é exemplo aí que a doutrina também traz para a gente. Né? Então,
regra geral, a reunião é livre, mas esse direito vai estar o quê? Restrito, né, em razão dessa, né, da necessidade de informação, tá? Muito importante isso. Por fim, não menos importante, existe a terceira classificação das normas constitucionais, também feita por José Afonso da Silva. Então, para a gente lembrar, José Afonso da Silva olha para a Constituição e fala assim: a Constituição não é toda igual. Por quê? Porque eu tenho uma norma, né? Lembra que norma, o artigo é uma norma, né? Eu tenho um artigo que diz assim, ó, né? Eu já posso aplicar. Ou seja, aquele artigo ele tem aplicácia plena. Tem um artigo que ele tem a aplicabilidade, mas essa aplicabilidade pode ser o quê? Restrita ou contida. E tem alguns artigos, né, ou algumas normas constitucionais, que a eficácia ela é limitada, ou seja, surge efeitos, surge, mas são poucos os efeitos. Né? Os efeitos dependem de uma norma integradora, é assim que a doutrina fala. Os efeitos eles são diferidos. O que é uma coisa diferida? Que está prolongada no tempo, não é isso? Ela é diferida, né? Por quê? Porque esses efeitos dependem de uma norma integradora. A doutrina fala, né, que as normas de eficácia limitada são direcionadas ao legislador, porque é o legislador que vai ter que cumprir essa Constituição. Não está direcionada ao particular. São aquelas que não produzem efeitos. Então, lá na norma de eficácia plena, a aplicação era o quê? Imediata. Né? Na norma de eficácia contida, a aplicação era imediata. Aqui a aplicação ela é mediata, né? Sem o i. Mediata, por quê? Porque fica para frente, né? Mediata. Também chamada de diferida, né? Também chamada de reduzida. Mediata, diferida ou reduzida. É a aplicação da norma de eficácia limitada. Ok? Então, como eu já disse, a doutrina fala que essa norma está voltada ao o legislador, né? Vou te dar um exemplo, para ficar um pouco mais claro. Sei lá, pega aí o artigo 33 da Constituição Federal. Fica mais claro aí. 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária do território. Vamos lá. Dá para aplicar essa lei, esse artigo hoje? Não, né? Porque depende de lei para discutir sobre território. A gente tem território? Não. Tem lei? Não. Então, para que serve essa lei? Né? Esse artigo, perdão, essa norma constitucional. Serve para o legislador. Porque quando o legislador for regular os territórios, ele já vai ter que cumprir essa norma aqui. Ele sabe que só a lei pode poder fazer isso. Né? Pode regular, não pode ser de outra forma, não pode ser sem lei, não pode ser, né, o presidente da República por um decreto, por exemplo. Então, existe um efeito, mas é um efeito futuro que vai acontecer quando da regulamentação de eventual território. Antes disso tem que ser criado território, que a gente nem tem. Deu para perceber, né? Então não posso dizer que não tem efeitos nenhum. Até tem efeito, mas é um efeito futuro que talvez vai acontecer caso haja território. Deu para perceber, né? Então é uma coisa, né, que foi reconhecida, classificada por José Afonso da Silva. A doutrina, né, inclusive de José Afonso, diz que as normas de eficácia limitada têm dois tipos, né, ou dois subtipos. Uma norma de eficácia limitada são divididas em normas de eficácia de princípio institutivo e normas de eficácia de princípio programático, tá?
Norma de eficácia de princípio institutivo também é chamada de norma organizativa, né? Institutivo de instituição, né? De organização interna do Estado, ok? E de programa de programação, né? De como que o Estado vai se programar. Então, vamos lá. O que o José Afonso da Silva fez? Ele olhou para as normas de eficácia limitada e falou assim, ó, não são todas iguais, né? Separou todas as normas de eficácia limitada e falou assim, ó, eu vou separar em dois grupos. Aquelas ligadas à organização do Estado e aquelas ligadas à programação do Estado, certo? Então ele subclassificou as normas constitucionais. Ele falou assim, ó, normas constitucionais de eficácia limitada, né, de princípio institutivo, são aquelas que estão ligadas à organização, à estruturação do Estado, não é isso? A instituição das entidades, né? Então, por exemplo, essa norma que a gente usou de exemplo ali, que fala sobre território, é uma norma de princípio que institutivo. Por quê? Porque o que ela regula, o que ela limita é a organização do Estado. Então, esse exemplo que eu dei aqui, do artigo 33, é um exemplo de norma constitucional de eficácia limitada de princípio institutivo. Por quê? Porque ela não só é uma norma constitucional de eficácia limitada, como dentre as normas de eficácia limitada, o assunto que ela traz é a organização do Estado, né? Ou seja, as instituições. Exemplo, artigo 33 aí da Constituição Federal. Vou te dar outro exemplo. Artigo 25, parágrafo 3º. Rolando aqui para a gente ler junto. 25. Parágrafo 3º. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, constituídas por agrupamentos de município limítrofes, para integrar a organização, o planejamento, a execução e as funções públicas de interesse comum. Então, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, se quiser, né, acho que tem, na verdade, não sei dizer exatamente, a região da Baixada Fluminense, ela pode ser definida como uma região para fins de funções públicas. Então, por exemplo, eu vou instituir uma sede para a região da Baixada Fluminense, eu vou instituir uma política pública para a região, né, da Baixada Fluminense, né? Eu vou instituir, né, uma organização interna do governo estadual para a região da Baixada Fluminense. Eu sou obrigado a fazer? Não, mas se eu fizer, tem que ser dessa forma, certo? Isso é um exemplo de norma constitucional de eficácia limitada de princípio institutivo. Ok? Mais um exemplo. Artigo 224. Para efeitos dessa lei, para os efeitos do disposto nesse capítulo, o Congresso Nacional instituirá como órgão auxiliar o Conselho de Comunicação Social. Primeira característica, é uma norma constitucional de eficácia limitada. Ou seja, o Congresso vai instituir quando ele quiser. A Constituição trouxe uma norma de aplicação o quê? Imediata. Certo? Primeira característica. A segunda característica, tratando de organização ou está tratando de programa? Está tratando de organização. Fácil de você visualizar, né? Estrutura do Congresso Nacional, organização. Vamos olhar as outras, você vai ver que as outras vão tratar de programa, por isso que separa, ok? Então, a outra subespécie, né, das normas constitucionais de eficácia limitada é as normas constitucionais de eficácia limitada de princípio programático, ou seja, ligadas aos programas de governo, ou seja, né, aquelas que fixam, né, princípios, metas, né, a serem alcançadas pelo Estado, visando lá os seus interesses sociais. Então,
existem normas da Constituição que o seu propósito, o seu objetivo é criar metas, né, ao Estado. Melhoria na educação, melhoria na qualidade do trabalho, proteção do trabalho da mulher, por exemplo. Né? Então, exemplo, né? Artigo 7º, inciso 20. Artigo 7º, inciso 20. Proteção do mercado de trabalho, né? O caput diz assim, né? Além de outros direitos sociais previstos na Constituição, tem o seguinte direito. Pá, lembra disso? Quer que eu precise do caput? Não, né? Inciso 7º. Proteção do trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Existe uma norma constitucional que diz que no futuro eu vou criar uma norma, né, para proteger a mulher. Isso é um programa estatal, a proteção das minorias, né, dos índios, das mulheres, né? É um programa estatal que a Constituição trouxe. Eu acho até engraçado, pessoal, aqui é uma crítica, tá, com todo respeito. O pessoal, aí é uma crítica construtiva, né? Você não precisa concordar. Tivemos uma palestra na segunda-feira que foi muito criticada, né? Por dizer que foi uma palestra de esquerda. Pode até ser que tenha sido. Não vou nem entrar nessa discussão. A nossa Constituição é de direita, com proteção ao trabalho da mulher, proteção dos índios, né? Se você for pensar, o nosso Estado, nosso direito constitucional, ele é totalmente esquerda. Por quê? Porque tem os mesmos programas de esquerda. Você pode até não concordar, né? Mas tá aí. Pode até ser que não funcione, né? Mas tá aí. Quer um professor mais direita que eu na faculdade? Não tenho, eu dou aula de direito empresarial. Tem noção? Então eu tenho toda a vontade de falar. E você não precisa concordar comigo, não. Acho que o objetivo é você discutir e aprender, né? Só que o nosso Estado, ele é mais de esquerda de direita, pelo menos em termos legislativos constitucionais, ok? Você pode até não concordar, achar que tem que mudar. Entendo e te apoio. Né? Votei no Bolsonaro, maluco, né? Tá aí fazendo um monte de merda, mas votei nele. Não tem problema em falar nisso. Porque eu não concordava com o que a esquerda fez e que tinha que mudar. Mas não quero levar para política, não, tá? Só estou debatendo com você e demonstrando, né, que a norma constitucional programáticas que tem na Constituição, muitas delas, nem todas, tá? Tem normas liberais também, né? São voltadas a temas, né, que a gente considera de esquerda, se fosse pensar na área política, ok? E também tem normas constitucionais liberais. Também não dá para a gente dizer que é só esquerda, não. Também não dá. Tem norma constitucional liberal. Né? A proteção ao mercado, juros, entre outras coisas. Tá? É difícil, né? Então, assim, esse racha, né? Meio que você olha para a Constituição não se sustenta, porque da Constituição está assim, ó, né? Garantida a propriedade privada com a função social. Ou seja, propriedade privada, liberal, função social, esquerda. Então, a Constituição dá com uma mão e tira com a outra. Então, ela fala assim, ó, de esquerda e direita, toda hora, né? Sei lá, né? É garantido a liberdade econômica, né? Desde que tem artigo que fala vou até falar para você aqui, para você ver como é que é legal. Se a gente for para a Constituição Federal, lá nos artigos 170, né? Que fala da liberdade econômica, tem várias restrições, né, de caráter, entre aspas, tá? Políticos sociais, né, ou de esquerdas, aí, como você queira chamar. Não estou aqui defendendo, pessoal, estou levando para você a uma reflexão, pelo amor de Deus, tá? Não é para ficar, não estou defendendo ninguém, não. Né? Cada um sabe que adota o que quiser, o que achar melhor. Né? Mas é a mesma coisa do exame de ordem. Ainda que você concorde ou não concorde, os argumentos estão aí e devem ser analisados. Não é isso? Eu quero fazer você pensar, só isso. Só isso, fazer você pensar, mais nada. Então, se a gente for lá para a parte, né, da Constituição que trata, né, da mercado, da liberdade econômica, né, a parte chamada de Constituição
Achei. Da ordem econômica e financeira. Os incisos é uma mistura, né, de país liberal com país social. Alguns incisos são defendidos fortemente pela esquerda e outros são defendidos fortemente pela direita. No final das contas, eu não posso dizer que o Brasil, pelo menos em termos constitucionais, nem a direita nem a esquerda. Por quê? Porque a gente tem os dois, né, princípios ali nos mesmos artigos, às vezes. Olha só o artigo 170. Os princípios gerais da ordem econômica. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, né, e na livre iniciativa. O Caput já fala assim, peraí, a ordem econômica tem que ter trabalho humano e livre iniciativa, certo? Valorização do trabalho humano é uma pauta que esquerda. Livre iniciativa, pauta direita. Né? A esquerda no nível hard, né? Lá pensando aí em socialismo, comunismo, não quer livre iniciativa, certo? E a esquerda, né? E aí, ao contrário da direita, que quer livre iniciativa. Consegue? Então a gente faz o que aqui? A gente tenta compatibilizar as duas coisas. Tá bom, eu vou permitir livre iniciativa desde que esteja a valorização do trabalho humano. Então eu tenho um país de centro, vamos dizer assim. E eu não sei porque fica essa porra dessa divisão, porque a própria Constituição não é assim. Então essa polaridade não se reflete na nossa Constituição. Essa polaridade era contrária à nossa Constituição. Então, assim, para a gente ser direito, você tinha que mudar a porra da Constituição. Já começa por aí. Mas, assim, é só uma crítica para fazer você refletir. Cada um tem direito de ser o que quiser e pensar o que quiser. Mas a Constituição, ela não é nem de esquerda nem de direita. Talvez mais de esquerda um pouco, não sei. Não dá para fazer essa divisão. Mas ela detém os dois, né? Ela compatibiliza as duas situações. Vamos lá. Inciso 1, soberania nacional. Né? Acho que tanto a esquerda quanto a direita defende soberania nacional, talvez a direita defenda mais, né? Não sei. Se você pensar numa Rússia, eu acho que eles defendem a soberania pra cacete, né? O Brasil, que tinha o governo do PT, né? Tinha uma ideia de soberania regional. Não vou dizer se está certo ou errado, eu só estou constatando os fatos. Propriedade privada, logo em seguida, função social. Livre concorrência, tá bom, é livre concorrência, só que eu tenho que cuidar do consumidor. Peraí, então a minha livre concorrência não é tão livre assim. Por quê? Porque eu não posso sair comprando todo mundo e colocar o preço que eu quero na mercadoria. Por quê? Por causa do consumidor. E aí tem lá, né, proteções, né, do consumidor contra a livre concorrência. A livre concorrência não é tão livre assim. Né? Eu não posso formar um cartel, né, para proteger o consumidor. Meio ambiente, né, seria outro exemplo. Tá aí, tá? Foi só alguns parâmetros aí para você pensar um pouco mais. Esse é sempre o meu objetivo, fazer você pensar. Vou te dar mais um exemplo, né, para a gente finalizar, de norma constitucional de eficácia limitada de princípio programático, ou seja, esses incisos que a gente está lendo aqui, né, o 170 esquece, né, que foi uma viagemzinha que a gente deu. Né? A gente poderia até pensar em classificar o 170. Vamos classificar o 170. 170 é uma norma constitucional de eficácia plena, de eficácia limitada ou de eficácia contida? Ele está fora de contexto, né? De contexto dessa classificação. Responde aí, Marco, já que você e o Luciano, que são os únicos que estão na sala de aula, o resto está assistindo live. Tem live de quem hoje? Meio a meio? Não, volta aqui para a classificação José Afonso da Silva. E classifica o 170. É uma norma de eficácia limitada, uma norma de eficácia contida ou uma norma de eficácia plena? 170. Mel? Estou lendo o artigo. Só o caput. Também acho que é plena. Galera, plena. Eu também entendo que seja plena. Classificação é classificação, né? Assim, toda norma se enquadra plenamente como plena, ou plenamente como limitada, ou plenamente, né? Plenamente não é uma boa palavra. Ela se enquadra perfeitamente como plena, perfeitamente como limitada, perfeitamente como... Não, né? Vai ter algumas normas que você realmente pode ficar na dúvida. Uma classificação. Classificação nem sempre dá certinho. Imagina, eu vou chegar na sala e vou perguntar assim, ó, diga para mim quem é baixo e quem é alto.
Tá bom. Tem alguém lá que tem 1,50 m, todo mundo vai dizer que ele é baixo. Tem alguém que tem 2 metros, todo mundo vai dizer que é alto. E quem tem 1,75 é baixo ou é alto? Homem, né? 1,70. Mulher 1,60, né, normalmente. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Classificação nem sempre é exata, nem sempre vai dar certo. Às vezes a classificação não se dá muito bem. Mas o que é importante da classificação é tu entender, né, como é que o instituto se comporta. Tu entender como é que as normas se aplicam. Você entender como é que se dá as eficácias da norma. E cada caso concreto você vai ver se a norma tem uma eficácia total, parcial, limitada. Dá para entender? Né? Mais do que saber exatamente classificar uma norma, é saber essa mecânica, né, de como é que o negócio funciona. Acho que isso que é o mais importante. Pensei em sendo uma norma, pensando mais uma classificação do que para outra. Pensei em sendo uma norma, pensando mais para uma classificação do que para outra. Não entendi, Michael. Não entendi, Michael. Mas se você quiser perguntar, pergunta de novo aí, eu reformulo. Tá? Então, eu entendo que é plena, tá? 170. Último exemplo de norma constitucional de eficácia limitada de princípio programático. O Estado garantirá a todos o pleno exercício de direitos culturais e acesso a fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão de manifestações culturais. Muito cuidado, tá? Normalmente o aluno, né, quando ele pensa na norma constitucional de eficácia limitada, a maioria está assim, a lei, né, a lei disporá, mas necessariamente tem que ter essa palavrinha lei ou a lei disporá para uma norma ser classificada como uma norma constitucional de eficácia limitada? Não necessariamente. Então, por exemplo, aqui o artigo 215 é uma norma de eficácia limitada e não tem a palavrinha lei. Então, cuidado, tá? Olha o 215. O Estado garantirá. Como que ele vai garantir? Na lei, no seu dia a dia, nas suas normas, nas suas políticas públicas, ok? Então, só para tu ficar ligado nisso aí, porque às vezes, né, a gente lê vários exemplos que tem a lei, e não necessariamente tem que ter a palavrinha lei para uma norma constitucional ser classificado como uma norma constitucional de eficácia limitada. Aqui um exemplo. Esse exemplo 215, além de ser uma norma de constitucional de eficácia limitada, também é uma norma constitucional de eficácia limitada que trata sobre um programa do Estado. Qual é o programa? Né? Cultura. Como é que o Estado vai, né, obrigar o Estado a cuidar da cultura é dar ao legislador, lembra que a norma de eficácia é direcionada ao legislador, uma obrigação, né, uma função, um programa social a ser cumprido, ok? Alguma dúvida, galera? Alguma dúvida?